Paz e graça, meu irmão, tanto minha irmã. Meu nome é Isaac Timóteo, aquele sonado de sempre. Para o dia de hoje eu trago um ensino muito profundo a respeito de Deus. Quem é Deus realmente para com a nossa vida? Então temos que perceber isso. Vou explicando de uma forma resumida, não é, a respeito deste tema. Primeiramente, o que nós temos que saber é o que fez Deus e como que criou o ser humano. Bom, nós vamos trabalhar simplesmente com Gênesis 1, ou seja, Gênesis capítulo 1. Simplesmente. Então, começamos no versículo 10 para podermos já entrar nos detalhes, né, do nosso ensino, que é a respeito de Deus, quem é Deus para conosco. Bom, Gênesis 1, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: Chamou Deus a porção seca a terra, e ao juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. 12, diz assim a palavra do Senhor: E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. Muito certo. Agora podemos assaltar, né, para o quinto dia, ou dia quinto, como diz a Bíblia, né? Começando no versículo 20, melhor assim. O que diz a palavra do Senhor no versículo 20? E disse Deus: Produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. 22. Deus os abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicaram, ou seja, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto, como dizia, né? Do princípio, o dia quinto, Deus criou isso. Saltamos, né? O dia quarto. Bom, qual é a reflexão a respeito disso? Eu volto a repisar um dos pontos. No versículo 20 diz assim: E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Volto a repisar: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Aqui a Bíblia fala que e produza as águas abundantemente, produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente. Escute, preste atenção. Produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente. Certo? Vamos trabalhar com esses pontos. Então, no versículo 10, o que a Bíblia diz? E chamou Deus a porção seca terra, e ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Estamos a falar da terra e mar. E Deus disse mais uma vez, e disse Deus: Eu produzo a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva. A terra produziu erva. A terra produziu erva. É assim que diz a palavra. Erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera. Certo? E árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Muito certo, vamos à nossa reflexão, de acordo com o nosso tema, né? Vamos refletir um pouco, porque cada ensino é uma reflexão, se não sabias, né? Ok. Quando Deus quis criar peixes, falou com o mar, certo? Eu disse, no versículo 20, né? Produz as águas abundantemente répteis. Enquanto que no versículo 10, a palavra veio refletir: E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. Certo? Então, são duas coisas que estão no jogo neste nosso ensino: terra, mares. E aqui, eu disse como? Quando Deus quis criar peixes, falou com o mar: produza abundantemente répteis.
Sim, senhora. Então, quando Deus quis criar árvores, falou com a terra, certo? Falou com a terra. É isso. O que disse Deus? O que disse? No versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Certo? E sobre mares, o que disse Deus? O que disse? Está no versículo 20. Disse Deus, produzam as águas de onde? Do mar, abundantemente répteis de alma vivente. Certo? Então, meu amado, minha amada, eu disse, quando Deus quis criar peixes, falou com o mar. Quando Deus quis criar árvores, falou com a terra. Mas quando Deus quis criar o homem, ele voltou-se para si mesmo, olhou-se e chamou, certo, os seus próximos, o seu filho, nesse sentido, assim que eu posso dizer, porque a Bíblia diz, façamos, não tenho que fazer uma linguagem assim, digamos, no singular. Não é isso que Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, certo? Quando Deus quis criar o homem, ele voltou-se para si mesmo. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Bom, o que tu tens que perceber é assim, se você tirar um peixe da água, ele morre, ou seja, morrerá. E quando você remove uma árvore do solo, que é a terra, ela também morre. Ou seja, morrerá, sinceramente. Da mesma forma, quando o homem está desconectado de Deus, ele morre. Quando o homem está desligado com Deus, ele morre. Quando o homem não está na presença de Deus, ele está morto. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para viver na sua presença. Sempre temos que estar na sua presença. Certo? Porque é apenas nele que a vida existe para com todos os seres humanos. Somos diferentemente com árvores, com peixes. Ouviste? Vamos ficar na presença de Deus. Lembramos que a água sem peixe ainda é água. Mas peixe sem água não é nada. Tanto para as árvores, ainda. Ou seja, o solo sem árvore ainda é solo, mas a árvore sem solo não é nada. Ou seja, a terra sem árvore ainda é terra, mas a árvore sem a terra não é nada. É o mesmo. Deus sem o homem ainda é Deus, ele não deixa de ser Deus, é Deus eterno. Mas o homem sem Deus não é nada. Não é nada. Então, a partir de hoje, para tu que não acreditas em Deus, olha, tens que mudar a sua mente e a sua vida. Tens que mudar a sua mente e a sua vida. Passa a viver na presença de Deus e terás a vida. Porque se tu não vives na presença de Deus, ou se a presença de Deus não está em ti, saberes de que estás morto. Certo? É por isso que o Satanás, onde que fica, a sua memória, o seu entendimento é, eu já estou morto. Certo? Porque ele não tem a presença de Deus. É o mesmo para ti. Então, se tu sabes que estás na presença de Deus, parabéns, meu querido, parabéns, que cantemos juntos, aleluia, hosana. No nome do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos é isso. Mude a sua vida, mude a sua mente, para tu que não conheces a Deus, para tu que não vives na presença de Deus. Receba um forte abraço de Isaac Timóteo.